Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando em Goiás, 19 horas e 45 minutos. Estamos aqui falando da razoavelmente simpática cidade de Catalão, em Goiás. Justiça do Trabalho, hospital particular, museu ferroviário, doguinhos, edifícios. Olha, morar no interior é uma coisa, porque querendo ou não, você vê as coisas de uma perspectiva diferente. Eu estou num estado essencialmente rural, mas numa cidade industrial. Estou num estado que votou no Bozo, mas numa região que votou no Lula. Então, digamos que existe uma espécie de idiosincrasia, né? Aqui que eu estava falando, ó. Maior hospital do coração de Goiás. Gente, esse prédio enorme aqui é do mesmo proprietário. E eles compraram outro hospital e mais uns laboratórios também. Esse hospital realmente não é ruim. E tem muitos procedimentos que ela atende pelo SUS. Eu diria que é um dos turismos, isso conta como turismo, né, da minha cidade, é o turismo médico. E também é a cidade universitária, né, porque tem a Universidade Federal de Catalão. Então, essa é uma cidade muito sui generis. Muito sui generis. Se você pensa em Goiás, uma cidade do interior, com a saúde muito boa, sua própria Universidade Federal, industrial na região rural, é um lugar interessante. Acaba que isso influencia a perspectiva pela qual a lente, né, que a gente usa para enxergar o mundo. Mas vamos ao que interessa. Hoje eu vou debater dois pontos muito interessantes, ou pelo menos pretendo, né? Primeiro é que os Estados Unidos, a Europa, o Ocidente, visivelmente não estão levando a Rússia a sério. A Rússia fala de linhas vermelhas, a Rússia fala de pontos inamovíveis, e o Ocidente fala em atacar a Crimeia, em defender, abre aspas, a Ucrânia. Cria narrativas fantasiosas e absolutamente inverídicas. Uma hora a Rússia vai apelar. Mas é aí que entra a questão. O que a Rússia tem que fazer para deixar claro que ela está falando sério? O que ela tem que fazer? Gente, esse é o quarteirão médico da cidade. Por isso que tem tantos, né, ali, fisioterapia, aquele é o quê? Wilson Ferreira de Souza, advogado, é o quarteirão legal, é o de cima. Que vocês viram, tem fórum, tribunal do júri, sede da OAB, Justiça do Trabalho. Então aqui é onde ficam os doutor médico, doutor advogado. Enfim, voltando ao caso. O que a Rússia tem que fazer para deixar claro que está falando sério? Muita gente já defende a tese de que a Rússia deve se tornar, claro, com todo o cuidado e tal, critério, o segundo país do mundo a usar uma arma nuclear em combate. Vamos falar um pouco sobre essa tese. Como assim? Eu já disse em outros vídeos que
que os Estados Unidos, inclusive, fizeram teste com arma nuclear esses dias aí para trás, no deserto de Nevada. Mas isso não significa nada, ou significa pouca coisa. Por quê? Porque o fato deles conseguirem explodir uma bomba atômica não quer dizer que eles conseguem levar essa bomba atômica até a Rússia. Resumidamente é isso. Foi mais ou menos o que aconteceu no Estado ilegítimo. O Estado ilegítimo estava com um plano de soltar um artefato nuclear para cima do Irã. E a Rússia foi, pum, derrubou o S-35, o F-35 deles. Simples assim. O que eles fizeram? Nada. Colocaram a viola no saco, rabinho entre as pernas e fez um ataquezinho fake para dizer que, ó, Irã, nós estamos nervosos. Entendeu? O Estado ilegítimo não fez nada. E quando se fala em Estado ilegítimo, gente, Estado ilegítimo não é ninguém. Quem manda são os Estados Unidos. E esse negócio de falar que o Estado ilegítimo comanda a política dos Estados Unidos, não sei o quê, mas isso é para levar a cara dos Estados Unidos. O capim não come o boi, certo? O capim não come o boi. O rabo não balança o cachorro. Simples assim. O Estado ilegítimo é só isso, um Estado ilegítimo, que funciona como proxy dos Estados Unidos, e não o contrário. É muito conveniente para os Estados Unidos dizer que tudo é culpa do Estado ilegítimo. Deixar o mundo acreditar que existe uma espécie de conspiração sionista para dominar o mundo. Não, conspiração maçônico-sionista que quer dominar o planeta e que domina os Estados Unidos, que são vítimas. Por favor, gente, fala sério. Fala sério. O Estado ilegítimo serve a um propósito, que é fazer aquelas coisas odiosas que pegam mal para os Estados Unidos e para o Ocidente inteiro. Lá o país, Estado com a maiúscula, que mais realiza proporcionalmente transplante de órgãos do mundo. Onde eles acham tanto órgão? Metade dos pedófilos que estão fugindo de algum lugar do mundo vai para lá. Por que eles se sentem tão seguros lá? Então, tudo aquilo que o capitalismo morde vontade de fazer, que os Estados Unidos são loucos para legitimar, mas não pode, que ainda lhes resta um pouco de decência, é feito no Estado ilegítimo, o que só alimenta o antissemitismo. Então, por estranho e paradoxal que possa parecer, o Estado de Israel alimenta o antissemitismo no mundo. É um desfavor às pessoas de religião judaica. Esse é o fato. Então, como eu disse, o fato é que usar o Estado ilegítimo, assim como usar a Ucrânia para fazer guerra, é a estratégia dos Estados Unidos de sempre, a estratégia da Guerra Fria. Lutar por vias indiretas, e é aí que mora o perigo. Os Estados Unidos não entenderam que a Rússia não está lutando por vias indiretas. A Rússia está lutando por vias diretas. E o Vladimir já avisou que se acontecer determinadas coisas, ele não vai atacar a Ucrânia, ou mesmo o Estado legítimo. Ele não vai atacar o proxy. Ele vai atacar o manipulador. Ou seja, a Europa e os Estados Unidos. No fundo, os Estados Unidos tanto acreditam nisso, que estão colocando na Berlim da Europa, e não eles mesmos. Estão colocando na Alemanha, Polônia, os bálticos, os escandinavos, os britânicos, para fazer o serviço sujo. Porque no limite, a negação plausível, não fomos nós, foram eles. Certo? No limite, quem dança é Estocolmo, é Varsóvia, é Bucareste, é Berlim, é Frankfurt,
é Bruxelas, é Londres e não Nova York ou Los Angeles, certo? Mas em algum momento, e cada vez mais gente concorda com essa tese, a federação vai ter que deixar claro que está falando sério. E considerando como os Estados Unidos agem, eu creio que, infelizmente, a ideia deles é que a única maneira de provar que você está falando muito sério é soltar uma nuke. Ela faz muito sentido. Ela tem uma lógica. É perigosa, mas é uma lógica do qual não é possível discordar sem apelar para argumentos, digamos assim, excessivos. Certo? Mas qual que seria a outra maneira da federação, vamos usar um eufemismo, né? Calmar os Estados Unidos e o Ocidente? É essa que eles estão tentando. Acabar com o dólar. Graças ao Glaziev, graças ao Gaddafi, os Estados Unidos, eles deixaram, como é que eu diria, patentes, estou usando a voz passiva, os Estados Unidos deixaram patente as suas limitações. Quer dizer, como assim? Principalmente o Gaddafi, ele mostrou que os Estados Unidos são um tigre de papel, literalmente de papel, porque é isso que o dólar é, um pedaço de papel, moedas fiduciárias sem lastro nenhum, que nem faz mais sentido, que nem produção industrial para lastrear isso, e o mais importante, nem poder militar, porque quando o dólar deixou de ser lastreado em ouro na década de 1970, em última instância ele era lastreado em produtos industriais. Aí, graças às medidas do Paul Volcker, que elevaram drasticamente a taxa de juros, destruindo a economia industrial dos Estados Unidos e tornando essa economia altamente financiarizada, os Estados Unidos substituíram o lastro em petróleo, que substituiu do ouro, né, uma curva de petrodólar, pelo lastro em chantagem militar. Foi assim que eles destruíram a Líbia. Foi assim que eles destruíram o Iraque. Foi por isso, na verdade. A ideia era o quê? A ideia, claramente, era ameaçar qualquer país do mundo que ousasse vender petróleo por uma moeda que não fosse o dólar. Certo? Então, o dólar é lastreado em ouro. Se torna uma moeda fiduciária. Mas indiretamente passou a moeda americana a ser lastreada em petróleo. Ok. Gaddafi e Saddam Hussein tentaram reagir. E aí os Estados Unidos passaram a lastrear a moeda deles em chantagem militar. Surgiram adversários para o poder militar dos Estados Unidos. Rússia, até a China. O que eles fizeram? Passaram a usar a chantagem econômica, as sanções. Só que de tanto usar as sanções, os Estados Unidos assustam o mundo. Certo? Os Estados Unidos assustaram o mundo. O mundo assustado fugiu do dólar. Iniciou o processo de desdolarização da economia. O processo de desdolarização iniciado, ele rompeu a inércia. Cada vez mais países, cada vez mais capitais deixaram de ser convertidos em dólar. Então, os Estados Unidos foram perdendo as suas condições de barganha e de chantagem. A Federação Russa entende isso. Explicou para a China. A China também passou a entender. Negociou com os árabes. Os árabes se afastaram dos americanos. Hoje, a maior parte da dívida astronômica dos Estados Unidos é financiada por canadenses, britânicos e europeus. E japoneses, os trouxas, ao invés de se afastar do dólar, passaram a comprar mais títulos da dívida pública. Tanto porque são mais ou menos uma colônia,
quanto porque tem uma enorme dívida pública e também tem uma moeda fiduciária. Passaram a recorrer aos Estados Unidos para salvaguardar a própria moeda. Enfim, fato é que foi isso que o Vladimir foi fazer em Beijing, foi fazer na China, certo? Foi isso que ele foi fazer lá. Apresentar para a China, ó, nós temos duas opções: ou usamos a arma, ou um cogumelo, ou quebramos a espinha deles, que é a moeda sem lastro, deixando ela também sem valor. Essas são as opções que a Federação Russa tem. Qualquer outra perfumaria, são só essas duas: ou tá com a bomba atômica, né, usa o Sarmat, ou destrói o dólar. Não existe o terceiro excluído. Uma coisa ou outra. Vamos torcer para que a Federação Russa convença-se de que usar a opção monetária é a melhor opção, né? Até daqui a pouco, gente.